Bem-vindos ao canal Tom das Redes e hoje a gente vai falar um pouco sobre 4 dicas importantíssimas para você e sua empresa ficarem mais seguras. Se eu te falasse que pelo menos 50% de todo o tráfego do seu website, de aplicações que você usa, de serviços que você usa e os seus funcionários usam no dia a dia é composto por bots, golpistas e até mesmo hackers, você acreditaria nisso? E bem, provavelmente você já ouviu muitas histórias de empresas sendo invadidas, de sites sendo invadidos e não só sites e empresas de pequeno e médio porte, mas empresas do mundo inteiro, de todos os tamanhos, todos os dias sendo invadidas. Então a gente tem muitos exemplos disso acontecendo no dia a dia. Mas então você pode pensar que é algo que você só vê nos noticiários, que é algo que nunca vai acontecer com você. Mas, porém, você sabia que você pode ser um alvo, principalmente nos dias de hoje? E a triste realidade é que a maioria dos hackers eles não fazem esses tipos ou usam esses tipos de e-mail simplesmente por motivos pessoais. A maioria das vezes eles usam desses mecanismos para, por exemplo, descredibilizar uma empresa, ou seja, criar problemas para essa empresa fiscais, criar problemas divulgando informações confidenciais. Claro, tem também a parte financeira, eles tentam, por exemplo, raptar informações de uma empresa em troca de dinheiro e até mesmo por moral. Às vezes tem muitas pessoas que fazem isso e a gente tem notícias disso que simplesmente fizeram ou hackearam ou fizeram golpes simplesmente pela emoção dessa função, pela emoção de conseguir hackear alguém. E para você que é empresário e é dono de um pequeno negócio, com certeza você é especialista no seu próprio produto, você é especialista na administração do seu produto, dos seus serviços, porém algo que você não precisa e você não tem que ser especialista é em como fazer a segurança, como se proteger de ataques cibernéticos. Até porque é algo muito difícil e infelizmente pequenas e médias empresas elas são as mais vulneráveis a esse tipo de ataque. E é justamente por isso que eu hoje no canal do Tom das Redes, eu decidi trazer 4 dicas que são muito boas, tanto para você que tem uma pequena e média empresa, mas também para aqueles que estão começando na área de cibersegurança e essas dicas vão realmente conseguir ajudar a elevar o nível de segurança da sua empresa. Então vamos lá, dica número 1, use senhas mais seguras. Olha, isso eu tive que acabar aprendendo da maneira difícil. Eu sempre tive o costume de usar senhas mais simples, ou não necessariamente simples, mas repetir senhas. E repetir senha realmente é algo que não funciona. E sinceramente, eu preciso admitir que até pouco tempo atrás era um costume que eu continuava usando. De repetir senha, serviço por serviço, site por site, portal por portal. Então é incrível a quantidade de informações que a gente tem de informação dentro da internet, a quantidade de informação que a gente todo dia está alimentando a internet. Eu mesmo, a maioria das coisas que eu armazeno são sempre na internet e não no meu computador pessoal. E pense por um minuto, desde o teu sistema de segurança da sua empresa, dos laptops que os seus colaboradores usam, do seu laptop, do seu smartphone e, claro, senhas bancárias de serviço que você usa para fazer transferências, para você movimentar o seu dinheiro, todas elas sempre estão associadas a senhas. E agora, se você for como algumas pessoas que eu conheço, como eu era, você pode usar uma única senha para tudo. Significa que você vai ter algum problema? Sim, não, mas muito provavelmente em algum momento você com certeza vai ter problemas por conta disso. Porque pense comigo no momento. Pense num cybercriminoso, ele sempre está tentando fazer o quê? Ele está tentando quebrar a sua senha, ele está tentando usar os serviços, as informações que a gente tem, querendo ou não,
publicamente dentro da internet e ele tenta usar essas informações usando mecanismos para hackear a sua senha. Agora imagine a situação da sua empresa, imagine a situação de você que está começando na área de cibersegurança e na área de redes. Você tem a mesma senha para simplesmente tudo, ou você tem senhas que são quase iguais, muito similares. A chance desse cara conseguir quebrar uma das tuas senhas e logo depois ele ir para outro serviço que você usa e ele conseguir com a mesma senha ter o acesso é muito grande. Ou seja, o impacto que você vai ter no seu negócio, ele vai ser exponencialmente maior. Ou seja, vai ser um efeito dominó, onde basicamente tudo que você tem vai ter livre acesso para esse atacante, para esse cara que realmente ele só está querendo ferrar a tua vida. Então a gente tem que colocar na nossa cabeça que senhas únicas e senhas que são simples demais é um grande, grande não aqui. Então tenha certeza de criar senhas que são complexas, senhas que elas não são repetidas e principalmente que elas tenham um mínimo, no mínimo 12 caracteres e que não somente sejam caracteres onde você tem senhas tradicionais, onde só tem número ou só tem letras. Muitos dos portais hoje em dia, eles não deixam você fazer assim, eles já te dão uma ajuda falando, olha, você precisa no mínimo 8 caracteres, eu vou para 12 sempre porque quanto maior o comprimento da sua senha, mais difícil e mais tempo levaria para quebrar essa senha, mas também use letras maiúsculas, use caracteres especiais como interrogação, como exclamação, como o sinal do jogo da velha ali, sempre use isso e sempre, como eu falei, não fique com senhas únicas, porque isso pode comprometer muito o seu negócio, não somente na perda de acesso para serviços, mas também financeiramente. E claro, talvez ainda sobre a maneira como você pode proteger as suas senhas, existem duas últimas dicas. Além de você ter os caracteres especiais, além de você ter um comprimento mínimo de, por exemplo, 12 caracteres para sua senha, é também você mudar as suas senhas periodicamente, se possível a cada 3 meses. E o porquê disso? Porque querendo ou não, essa tua senha, um momento ou outro, ela pode vazar e você não quer se manter com essa mesma senha por 1, 2, 3, 4 anos. Então, o ideal, se possível, a cada 3 meses, você ir lá e mudar a sua senha. E aí você pode pensar, poxa, mas eu tenho acesso a tantos portais, a tantos sites, eu vou ter que decorar uma senha para cada um deles, eu vou ter que saber. Não necessariamente, tá? Então, primeiro ponto aqui sobre isso, você pode usar ferramentas que a gente comumente chama de cofres de senha, que elas conseguem gerar senhas automaticamente para os seus aplicativos, para os seus serviços, o que facilita muito esse meio, para você ter uma resolução desse tipo de problema de senha. Ou seja, usar ferramentas de cofre de senha, onde você consegue gerenciar pelo local único todas as senhas de todos os seus portais. E talvez o último e derradeiro dica é sempre use não só com suas senhas para o seu site, principalmente para algo que tem a ver com movimentações financeiras, como aplicativos bancários. Tente sempre manter todos esses aplicativos e serviços com fator de múltipla autenticação. Por quê? Porque caso ele consiga quebrar a senha, ele consiga acesso a alguma coisa sua, ele não consegue mudar a tua senha, ele não consegue por ele mesmo fazer com que você quebre o acesso seu. Ou seja, você continua tendo acesso, você vê que você teve o acesso de uma pessoa indevida ali, você consegue ir lá e mudar essa senha. Então é muito bom, múltiplo fator, sempre, Instagram, Facebook, contas bancárias, tudo que for possível, sempre coloque autenticação de múltiplo fator. Dica número 2 aqui é sempre fazer verificações de segurança de rotina. Olha, essa dica aqui eu não consigo enfatizar ela suficiente. E dentro do canal Tom das Redes ainda a gente vai falar muito mais sobre segurança, mas como você sabe,
não só eu, mas como você, sua empresa, a gente sempre está passível e provavelmente você sabe que em algum momento a gente vai ter algum problema com segurança. Então, um ataque, um problema cibernético pode acontecer a qualquer momento. Portanto, fazer verificações rotineiras de segurança dentro do seu ambiente é de extrema importância, não somente para a empresa, mas também para o comercial da empresa. Então, a gente tem que enfatizar isso aqui para que seja algo recorrente dentro da sua empresa. E claro, se você não quer ficar fazendo manualmente essas verificações de segurança de maneira rotineira, a minha dica é sempre que você use alguma das soluções para que você, do mercado no caso, para que você tenha visibilidade, para que você tenha informações e você consiga tentar mitigar esses problemas de uma maneira mais efetivas. Então a minha dica aqui é usar soluções, por exemplo, de EDR, que essas soluções nada mais são do que, por exemplo, capazes de escanear dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente, problemas que você pode estar tendo dentro da sua rede. E o mais legal é que essas soluções elas têm a capacidade de fazer, por exemplo, buscas de possíveis ameaças dentro do seu ambiente. Então ela consegue encontrar, ela consegue remover automaticamente esse tipo de ameaças ou tipos de ameaça, né? Vários tipos de ameaça que a gente tem dentro do ambiente, a gente tem hoje em dia. Além de monitorar, ele também consegue ver reputação, ele consegue ver o desempenho, ele consegue ver e monitorar listas de sites que estão dentro de pesquisas do Google, o que é muito legal, porque aí você consegue, dentro dessa reputação, saber o que você pode bloquear ou não. Então, óbvio, isso significa que você necessita fazer um investimento, mas é melhor fazer esse investimento do que depois ter que gastar muito mais dinheiro para recuperar informações ou até mesmo para ter que reconstruir todo um patrimônio por conta de um ataque cibernético. Dica número 3. Fique de olho no mundo e nas dicas de cibersegurança. Essa dica eu admito que ela é um pouco mais subjetiva, mas é importante a gente entender que sempre o mundo de cibersegurança, assim como o mundo de redes em si, de infraestrutura, ele sempre está mudando. Então sempre tem novidades, infelizmente sempre tem novos e novos ataques que requerem mais soluções, que requerem que as soluções elas melhorem, que elas criem novas capacidades, que fiquem em constante evolução. Então, assim como o próprio mundo que a gente vive está em constante evolução, está em constante mudança, a gente também tem que ver que o mundo de cibersegurança não é diferente e a gente sempre precisa ficar atualizado sobre essas novas ameaças, esses novos mecanismos que eles podem explorar as nossas empresas e fazer a gente às vezes acabar perdendo e muito e ter muitos problemas, né? E claro, você pode dizer para mim, mas Luiz, eu não tenho muito tempo no dia a dia para pegar um livro, estudar sobre cibersegurança, tirar uma certificação e talvez você possa até me falar, não é o meu foco também. Eu tenho uma empresa para gerir, eu sou um gestor, não é algo que eu posso fazer no momento. Então, se você é um cara que está sem muito tempo, assim como eu acredito que a maioria das pessoas hoje em dia, quem tem tempo suficiente para fazer tudo o que gostaria, a minha dica é você, por exemplo, ler sobre blogs ou newsletters das principais empresas ou dos líderes de mercado quando se diz sobre cibersegurança. E tem muitos líderes, a gente tem várias empresas dentro do mercado como Cisco, Fortinet, Palo Alto e outras soluções e outras empresas dentro do mercado de cibersegurança que você pode aprender de uma maneira muito rápida, com poucos minutos por dia. Aliás, eu tenho uma dica de um blog em específico que seria muito legal vocês darem uma checada. Tem um blog chamado Krebs on Security, que ele foi fundado pelo Brian Krebs, que inclusive é muito interessante a história dele. Ele foi vítima de alguns crimes de cibersegurança e depois disso ele acabou ficando simplesmente obcecado pelo assunto. E o que é mais interessante é que depois que ele foi vítima desses tipos de
de crimes cibernéticos, ele meio que fez um motivador, um motivo da vida dele, uma inspiração da vida dele, para ele diariamente estar publicando artigos sobre cibersegurança. Então ele já está fazendo há algum tempo. Eu mesmo conheci o Brian Krebs e o Krebs on Security faz pouco tempo, mas lá você vai ter toda a informação de maneira rápida, em 2 minutos você consegue consumir. E lá ele vai falar sobre as ameaças, ele vai falar sobre investigações de crimes online, as últimas ameaças, tudo o que está acontecendo, todas as atualizações do mundo de cibersegurança. E olha, o mais interessante disso é que com esses poucos minutos por dia, você vai ficar surpreendido com quanto você vai conseguir aprender sobre esse mundo, sobre as ameaças, sobre todas as informações que vêm todos os dias, sempre sendo alimentadas dentro dos blogs, e você consegue, por consequência, aprender muito mais sobre como proteger ou como evitar que problemas como ele descreve lá aconteçam com a sua empresa também. E a minha quarta e última dica é: use ferramentas e soluções que realmente consigam proteger a sua empresa. Olha, com certeza não vai doer nem um pouco se você, na sua empresa, onde você trabalha ou onde você é gestor, você fizer um investimento em ferramentas que consigam monitorar a segurança da sua rede. Isso é importantíssimo porque usando esse tipo de ferramenta você consegue até mesmo antes do problema, você prever o que pode ou poderia acontecer com a sua rede. Mas por que isso é tão importante? E a melhor maneira de eu explicar para vocês isso é fazendo uma analogia muito simples. Se imagine você sozinho no escuro, na noite, você não sabe onde você não tá com o teu celular, você não tá com uma lanterna e você olha e não tem nem iluminação pública por onde você está andando. O que significa? Significa que você está totalmente perdido, você não tem visão, você não sabe como voltar para casa, você simplesmente está totalmente perdido. E infelizmente é exatamente assim que a tua empresa, onde você trabalha, onde você gere os seus negócios, ela vai estar se você não tiver ferramentas para proativamente conseguir analisar e ter visibilidade do que realmente está acontecendo. E eu não consigo estressar o suficiente o quão importante é você ter visibilidade. Isso não somente falando sobre cibersegurança, né? Você ter uma maneira de quantificar, uma maneira de você qualificar o seu negócio é tão importante quanto a maneira como você também consegue ter visibilidade da sua rede, de como o seu tráfego está sendo fluido e também como a sua rede está em termos de segurança. Então é importantíssimo você tirar essa venda e você conseguir, através de ferramentas que te entregam monitoria. Eu até acabei citando um tipo de monitoria, um tipo de solução que provê esse tipo de monitoria, as soluções de EDR, que são basicamente soluções para a visibilidade de equipamentos que você usa no seu dia a dia, como um laptop, um smartphone e assim por diante. Então, visibilidade para mim sempre foi e sempre deve ser uma prioridade para pequenas, médias e grandes empresas. Caso contrário, sem visibilidade, o que pode acontecer? Você pode ter problemas, você não consegue prever eles e o pior de tudo, você pode estar com algum problema incubado dentro da sua rede e ele já está afetando a tua empresa há tanto tempo que você não consegue nem diferenciar o que é o normal do que é o anormal. Então, e óbvio, isso pode trazer tantos problemas como a gente mencionou durante esse vídeo, não somente para a sua empresa, mas também com relação à credibilidade com seus clientes e talvez o mais impactante de todos para a sua empresa, a questão financeira e de como isso pode acabar afetando todo o seu negócio como um todo. Resumindo o vídeo para vocês, as dicas são todas sobre cibersegurança. Tenha certeza de ter senhas únicas e complexas para que nenhuma pessoa consiga adivinhar essa senha e ter acesso a tudo que você tem. Segunda dica, tenha certeza de sempre fazer verificações rotineiras de segurança para você saber o que está acontecendo dentro da sua infraestrutura. Terceira dica é
você se manter informado. Informação é sempre a chave para o sucesso. E a quarta dica que a gente acabou de falar e conversar um pouco sobre é: sempre tenha visibilidade da sua rede. Use ferramentas que realmente podem ajudar o seu negócio. E é aqui que eu vou me despedindo, mais um vídeo do canal Tom das Redes. E como sempre, venho aqui pedir para você deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam saber como proteger a sua rede.